Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde em nome de Jesus. Eu trazer uma palavra para a nossa reflexão, onde trata-se do perdão, onde o Senhor nos ensina a perdoar, como o Senhor tem suas grandes misericórdias sobre as nossas vidas, sem medida, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Temos o perdão de Deus. Temos por onde alcançar o perdão, a misericórdia e uma nova oportunidade em nome de Jesus. Mas é necessário perdoarmos. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor, que dê ordem aos seus anjos adiante de você, da sua casa, da sua família, com a espada desembainhada de fogo, repreendendo o laço do passarinheiro, repreendendo toda peste perniciosa, repreendendo todo impedimento, todo atrapalho, para que em nome de Jesus você possa ouvir, você possa meditar na palavra do Senhor e que aquilo que não está nos propósitos de Deus sobre a sua vida, que seja cancelado, todo o plano do inimigo, seja repreendido, paralisado, toda oração contrária, toda seta maligna, todo dardo inflamado do maligno, aquilo que vem para tentar roubar, enganar, para tentar destruir a sua vida, para tentar destruir os propósitos do Senhor sobre a sua vida, que seja repreendido em nome de Jesus, que haja bênção, que haja livramento, direcionamento do Espírito Santo sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém? Perdoar. É necessário perdoar. O Senhor nos convida a perdoar, a termos misericórdias uns dos outros, porque o Senhor nos amou primeiro. Jesus, ele pagou um alto preço na cruz por amor a você, por amor a mim e por amor daquele que te persegue, por amor daquele que cometeu algum erro e que às vezes você acha que não deve ser perdoado, que às vezes você acha que deve pagar com a própria vida, que às vezes você acha que não merecia o perdão. Eu não mereci o perdão, você também não merecia o perdão, por menor que seja o seu pecado, por menor que seja a minha e a sua dívida diante de Deus. Nós não merecíamos perdão, mas por quanto nós nos colocarmos diante do Senhor, por quanto nosso coração estiver quebrantado diante do Senhor, arrependido, disposto a não cometer mais o mesmo erro, merecemos o perdão. Nos tornamos merecedores pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Assim também é para com aquelas pessoas. Então, que possamos pedir ao Espírito Santo ajuda para termos um coração semelhante ao de Jesus, que nos perdoa quando nos humilhamos. Assim venhamos também a ter misericórdia daquele que muitos dizem que não merecia alcançar tal perdão, que não merecia ter uma nova oportunidade. Amém? Que você possa meditar nessa palavra, porque em Mateus capítulo 18, versículo 21 ao 35, vamos ver que Deus ele nos ensina tanto a respeito do perdão, quanto ele nos ensina que devemos perdoar para alcançarmos também o perdão pelos nossos pecados e que aquilo que nos é dado hoje podemos ser cobrado lá na frente, podemos ser testado, provado naquilo que alcançamos de Deus. Podemos ser testados se também seríamos capazes de doar ao próximo, onde muitas das vezes vamos até achar que o próximo não merecia, mas nós também não merecíamos. E Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele nos presenteou, nos doou esse grande presente,
seu Filho amado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a salvação em Cristo Jesus, porquanto reconhecê-lo como único Senhor e Salvador, porquanto se humilhar na presença de Deus. Que tenhamos a compaixão, que tenhamos a misericórdia em nome de Jesus. Amém? Vejamos na palavra do Senhor, em Mateus 18, a partir do versículo 21, vimos assim, diz a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E, não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha para que lhe fosse paga a dívida. Então, aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrado-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, veja, aquele mesmo que devia antes e que implorou a Deus ao seu Senhor a misericórdia, alcançou a misericórdia. Agora alguém lhe deve algo, porque Deus permite sermos provados, e ele não está tendo a misericórdia. Veja no versículo 30. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém? Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, o único que é digno de toda adoração, toda honra e toda glória. Vejamos que aqui havia um homem onde devia uma dívida muito grande ao seu senhor e ele ia pagar com castigo, onde seus filhos seriam vendidos, tudo que ele tinha seria vendido, mas ele não queria pagar dessa maneira, porque a forma que ele disse que pagaria não seria entregando a sua vida, não seria entregando os seus filhos, não seria entregando os seus bens. Então ele implora para aquele que ele devia a dívida, que ele perdoasse a dívida, que ele desse uma nova chance. E ele alcançou essa misericórdia e pagou no seu devido tempo, o qual o Senhor permitiu, de uma outra forma, como ele desejava em seu coração pagar. Porém, lá na frente, Deus permite que ele encontre com aquele que lhe deve também. E aquele que lhe deve é atormentado por ele,
pelo mesmo que antes, alcança a misericórdia de Deus. E o que eu venho trazer com esta palavra? Muitas vezes não é questão de dinheiro. Muitas das vezes trata-se de um pecado que o próximo cometeu, um pecado que o próximo está a cometer. E como nós estamos agindo? Em forma de pensamentos ou até mesmo de atitude? Julgando ou clamando a Deus por uma misericórdia sobre a vida desta pessoa, assim como antes nós andávamos em pecado, e Deus teve graça, teve misericórdia de nós e que abriu os nossos olhos espirituais, que nos deu forças e ânimo e coragem para abandonar tais práticas. Será que nós hoje perdoaríamos essas pessoas? Estamos perdoando de forma que pedimos ao Senhor que lhe dê uma nova oportunidade, que lhe dê uma nova chance? Ou será que nós as condenamos? Será que dizemos que deveria realmente ir logo para o inferno? Será que temos a misericórdia que o Senhor teria de tal vida, de tal alma? Será que temos o reconhecimento que Deus criou cada um desde o ventre da sua mãe com um propósito? Assim como muitas das vezes estávamos em pecado, nem sequer reconhecemos Jesus ainda como único Senhor e Salvador, mas lá onde nem sequer nós sabíamos, tinha alguém que orava pela nossa vida, mesmo sem nos conhecer, quando se dobrava diante do Senhor, levantava nas madrugadas e dizia: Senhor, visita aquele que está no mundo das drogas. Senhor, visita aqueles que estão no mundo da prostituição. Senhor, visita aquele que está, Senhor, no mundo do engano, no mundo das trevas, pois disse na tua palavra que aquele que andava em trevas viu uma grande luz. Faz resplandecer a tua luz nesse dia, Senhor, sobre a vida daqueles que estão no engano, naquele mundo onde acha que alcançar salvação, mas que se partisse hoje iria direto para o tormento do inferno. Tende misericórdia. E pela oração de alguém que nem sequer nos conhecíamos e talvez ainda nem sequer nos conhece, se colocou na brecha, se colocou na presença de Deus, intercedeu pela minha vida, pela sua vida. Como você está sendo hoje quando você olha para o pecado do próximo? É necessário perdoar, é necessário sermos misericordiosos. Vimos nesta palavra que, assim como este servo, ele não tinha com que pagar, nós também não teríamos com que pagar, não teríamos com que nos reconciliar com Deus, diz a própria palavra. Mas Deus teve de misericórdia e Deus, Jesus Cristo, para sofrer, para pagar pelos nossos pecados, por pagar uma dívida que jamais pagaríamos. E nós temos misericórdia daqueles que nos devem algo? Será que damos uma nova chance? Ou será que já alcançamos a misericórdia de Deus em algum momento das nossas vidas? Quando estivemos na beira da morte, clamamos, suplicamos ao Senhor e alcançamos a misericórdia? E hoje, será que temos a misericórdia daqueles que estão prestes a morrer? Será que clamamos ao Senhor? Ou será que pressionamos para que Ele pague pelo que fez, pelos seus pecados? Será que oramos, que clamamos e temos misericórdia, ou será que condenamos? Vejamos que a mulher adúltera, ela foi pega, de acordo com o olhar humano, ela deveria ser apedrejada até a morte, em João capítulo 8. Mas Jesus escreveu uma nova história sobre a vida dela. E assim também antes éramos. Quando você não aceitou Jesus ainda, de acordo com o olhar de muitos, você deveria
ser apedrejado, você deveria ser lançado na prisão, você deveria ir logo para o inferno, mas Jesus teve graça e misericórdia de você. Talvez você não reconheceu Jesus ainda, mas você acordou, você está de pé, você está respirando, e ao olhar de muitos você deveria já ter partido, mas Deus teve misericórdia de você. E assim Deus fez na vida daquela mulher adúltera. Ele disse: aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra contra ela, e deu uma nova oportunidade. Mas provavelmente aquela mulher foi testada lá na frente. A Bíblia não relata isso, mas nós também seremos testados lá na frente. E como agiríamos? Talvez não em atitude, mas os nossos pensamentos. Vigiemos com os nossos pensamentos, com o julgamento, onde muitos estão às vezes doentes e achamos que está pagando pelo que fez. Às vezes é só um propósito do Senhor para que ele cresça, para que ele viva os planos e os propósitos de Deus em sua vida e na vida de outras pessoas, ele possa ajudá-lo com o que passou e às vezes estamos julgando. Então, que em nome de Jesus possamos clamar ao Senhor, pedir ajuda ao Espírito Santo, clamar o sangue de Jesus sobre o nosso coração para aprender a perdoar, a amar e ter de misericórdia e consertar nossas dívidas diante dos homens e diante de Deus, porque todo aquele que deve vão prestar conta diante dos homens, muitas das vezes, injustamente também, muitas vezes, mas diante de Deus ele é justo e fiel para nos perdoar. Ele é justo e fiel para julgar cada um com justiça, porque ele é um justo juiz. Então, nos coloquemos diante de Deus, em nome de Jesus, em conserto e temor e obediência à sua palavra. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Compartilhe essa palavra com mais alguém.